O assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do Stênio e que história é essa de que o jogador poderia voltar ao Cruzeiro para essa temporada de 2022. Enfim, essa informação e essa especulação é principalmente que surgiu lá no Twitter, depois de que alguns torcedores perceberam que o Stênio tirou da sua biografia e também a foto de perfil, as fotos que ele estava com a camisa do Torino, só tem algumas fotos no perfil dele mesmo, no feed, né, podemos dizer assim, com a camisa da equipe italiana, mas de resto nem parece que ele já jogou e está jogando por lá. Vale lembrar que ele está emprestado até junho desse ano. O Cruzeiro negociou ele naquela época por um valor de R$1 milhão por esse empréstimo, algo próximo disso, e mais 12 milhões caso o Torino tenha interesse de ficar com o Stênio em definitivo. E realmente, para falar a verdade, ele tem ido muito bem por lá, pela equipe sub-19 do Torino, né? 17 jogos e 4 gols marcados. É um jogador que surgiu muito bem em 2020, na campanha do estadual. Ele fez 8 partidas e uma assistência, até jogou o início da Série B, acabou se lesionando, o que foi uma pena, porque na minha opinião, ele lá em 2020 já era para ter feito uma boa campanha pelo Cruzeiro, não foi o que aconteceu. Em 2020 começou a ter chances no estadual e logo foi negociado, fez no total 10 partidas ao longo de 2021 pelo profissional, somando 18 jogos pelo Cruzeiro e uma assistência. É um cara muito novo, apenas 19 anos de idade, sem dúvida, se ele voltasse teria sim espaço aqui no Cruzeiro, mas quem sabe até mesmo ele ser negociado não seja o melhor, né? Até porque 12 milhões de reais poderiam chegar no Cruzeiro e ainda manter um percentual de um jogador que está jogando no futebol europeu na equipe do Torino, que tem revelado bons jogadores nesses últimos anos. Igual eu falei para vocês, no Torino já era de se esperar, tá? Que ele não teria chances agora de cara no profissional, até porque ele está lá há menos do que 8, 9 meses, então não era de se esperar de que ele já estaria jogando no time principal, mas pelo Sub-20 tem bons números, 17 jogos, como falei para vocês, 4 gols marcados e 4 assistências, de acordo com o site do Transfer Market. Então um cara muito bom, e quero que você cheque aqui embaixo nos comentários, será que vai dar isso? Será que ele vai voltar de empréstimo? Será que não? Vale lembrar que existe sim essa possibilidade dele voltar antes desse fim de contrato, que só termina em junho, julho, final do mês de junho, quando termina o campeonato nacional do futebol. O último assunto desse vídeo é a respeito do zagueiro Wagner Leonardo, ele que pertence ao Santos e que deve chegar de empréstimo pelo Cruzeiro, oficialização que deve ocorrer nessas próximas horas. Notícia confirmada pelo Globo Esporte e também pelo Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia nessa última terça-feira, e o jogador inclusive já se despediu do Fortaleza para acertar a sua transferência para o Cruzeiro. Vale lembrar que ano passado ele tinha sido emprestado para o Náutico na disputa da Série B, fez 11 partidas, um gol marcado, acabou sendo solicitado a sua volta para o Santos e por lá também não teve uma grande participação, era mais reserva do que propriamente titular da equipe santista. E assim, se você for somar a passagem dele pelo Santos, ele já fez 40 partidas e um gol marcado, acabou sendo emprestado por Fortaleza no início desse ano, até minha expectativa era de que ele seria o titular por lá, não foi o que acabou acontecendo e inclusive ele até hoje, mesmo tendo condições de jogo e tudo mais, ainda não fez a sua estreia pela equipe do Fortaleza, então essa rescisão vai ser bom para todo mundo, para o Fortaleza que não estava utilizando o jogador, para o Santos que vai ter uma oportunidade de emprestar ele para o Cruzeiro e jogar bem mais, além também para o próprio jogador que viu uma boa possibilidade e também analisou muito bem essa proposta, viu com bons olhos, né? Até porque tem chance de jogar muito mais aqui pelo Cruzeiro. Eu diria que assim, ele tem potencial para ser o titular, mas não deve chegar já garantida essa posição. Até porque hoje eu vejo que o Sidney e o Eduardo Brock, o Sidney quando voltar em plenas condições físicas vai ser o titular, e o Eduardo Brock porque está jogando bem, e se fosse para escolher entre ele ou Lucas Oliveira ou Matheus Silva, eu acho que o Eduardo Brock está muito melhor fisicamente e preparado para ser o titular. Tem que renovar o vínculo dele, né? Ao menos a minha opinião, até porque o Cruzeiro não tem muitas opções para esse setor de zagueiros. Então quem sabe o Eduardo Brock e o Sidney ou Sidney Wagner Leonardo, acho que pode ser sim uma dupla de zaga bem boa. Jogador de apenas 22 anos de idade, tem contrato com o Santos até o final de 2024 e é um atleta que gosta de sair jogando, tem até uma característica parecendo como um volante, jogador muito bom mesmo, achei uma boa contratação. E vale lembrar que não tem nada a ver com aquela ida do Maicon para o Santos, uma compensação por empréstimo, nada nesse sentido não, até porque o Cruzeiro, quando o Santos demonstrou interesse, pediu uma compensação financeira, uma troca de jogadores. Mas isso não deve ser envolvendo o Wagner Leonardo. Possivelmente o Cruzeiro analisou algumas opções, viu o jogador, achou uma boa opção e foi bom para todo mundo nesse empréstimo que deve ser oficializado já nas próximas horas, no máximo nesse final de semana. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do zagueiro
Wagner Leonardo. Mas o assunto que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Anselmo Ramon, o último aqui desse vídeo, onde assim, de acordo com o Globoesporte.com, o Cruzeiro fez uma consulta para ver as condições de negócio que poderiam acontecer com a equipe do CRB, que vai lembrar, né, a multa rescisória dele hoje é de R$1.500.000 e o CRB já disse que só libera o jogador por conta dessa multa rescisória de R$1.500.000, não tem interesse se for um valor menor do que isso. É claro que pode haver uma exceção, né, até porque R$1.500.000 com um jogador de 32 anos de idade eu acho bem alto, né? Não sei se compensaria, até porque o Anselmo Ramon, se chegasse no Cruzeiro hoje, seria para ser um reserva imediato do Edu nessa posição. Jogador que já conhece aqui a Toca da Raposa, jogou aqui de 2011 até 2013 e conhece muito bem, né, o futebol mineiro, ganhou um Brasileirão aqui pelo Cruzeiro e hoje está com 33 anos de idade. Então tem que ver essa questão, será que compensaria pagar tanto com um jogador que já possui 33 anos? Então, ainda mais o Ronaldo, que tem, agora com o projeto de clube empresa, tem optado por contratar jogadores muito mais jovens. O mais velho aqui do Cruzeiro, que foi uma escolha do Ronaldo, foi o William Oliveira, que tem seus 28, 29 anos de idade, assim como também o atacante Edu. Vale lembrar que o Anselmo Ramon foi muito bem pela Chapecoense na temporada de 2020, principalmente, né, 44 jogos, 12 gols e 6 assistências. Ano passado não foi tão bem assim, 38 partidas, 9 gols marcados, e nesse ano pelo CRB também tem tido bons números, até aqui 8 partidas e 5 gols. Acho que pode ser sim uma boa opção para reserva, mas quem sabe se o CRB aceitar negociar ele por 700 mil, 800 mil reais, porque R$1,5 milhão eu já acho demais, até porque é um jogador de 32 anos de idade. Vale lembrar também que o Cruzeiro, se fosse contratar ele hoje, seria para ser o reserva, e o CRB, por ele ter acabado de chegar e ter feito 8 partidas e 5 gols, é a mesma coisa de um time demonstrar interesse no Edu. Acho que o Cruzeiro só negociaria ele mesmo pelo valor da multa rescisória, e olha lá, porque realmente tem estado em alta com a torcida alagoana, e que deve ser um dos principais artilheiros da Série B nesse ano. É um jogador que entende bastante da competição. Vocês sobre o interesse do Cruzeiro no atacante Matheus Peixoto, ele que no caso, de acordo com o canal Cruzeirão Cabuloso, que trouxe nessa quinta-feira o interesse do Cruzeiro na sua contratação, ele que é um jogador de 26 anos de idade, que está livre no mercado por conta daqueles conflitos que está ocorrendo lá na Ucrânia, né, que todos vocês sabem, e assim, ele joga num time chamado Metal Kharkiv, acho que é isso, da segunda divisão, e por lá tem tido excelentes números, 19 jogos até aqui, com 15 gols marcados. É um jogador de 26 anos de idade que atua aí como um centroavante, então justamente por conta disso, é um jogador que eu acho uma excelente opção do Cruzeiro. Ainda não sabemos se o Cruzeiro vai fazer uma consulta oficial ou algo nesse sentido. Vale lembrar que ele surgiu muito bem, principalmente lá no Bragantino em 2019, acabou rodando por outros times como, por exemplo, a Ponte Preta, e ano passado pelo Juventude, que começou muito bem. Para você ter uma ideia, no Juventude, somando apenas o estadual e também o início do Brasileirão, ele fez 27 jogos, 12 gols marcados e uma assistência. Excelentes números. Ele foi aí para a segunda divisão do futebol da Ucrânia, e também por lá foi muito bem, 19 partidas com 15 gols marcados. Então aí, números excelentes, realmente uma média absurda, e eu acho que poderia sim ser uma boa opção. Quem sabe até mesmo para chegar para competir de igual para igual com o atacante Edu, e também o Matheus Peixoto tem essa vantagem de que ele é um cara mais jovem e também bem veloz. Quem sabe não pode fazer até mesmo um papel de ponta direita, ponta esquerda, que o Cruzeiro também tem buscado um nome também nessa posição do mercado. Vale lembrar que ele surgiu muito bem pelo Fluminense de Feira de Santana, na Bahia, e depois foi transferido para o Bahia, onde não teve muitas chances, acabou indo para o Bragantino em 2017, antes de se transformar em clube empresa e tudo mais. Ele foi um dos protagonistas da equipe na Série B, quando conquistou aquele acesso para a Série A, né, naquele ano de 2019, onde ele fez 38 partidas e 10 gols marcados, além de 2 assistências. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do Matheus Peixoto. Eu acho um excelente jogador que poderia chegar no Cruzeiro, até por conta de estar livre no mercado, que deve acontecer a rescisão desse vínculo dele, né? Deve ficar emprestado até o final de dezembro por algum time no futebol brasileiro. E só para terminar, vai lembrar que o Botafogo é um dos times interessados nele. Até ele foi oferecido ao Palmeiras, foi especulado no Palmeiras, mas não tem chance nenhuma de acontecer esse negócio, até porque seria mais uma aposta, né? Não acho que o Matheus Peixoto deve ser contratado por um time ali de ponta do futebol brasileiro, deve ser ali mais alguns times, por exemplo, igual o Botafogo, foi especulado nessa volta para o Bragantino, Fluminense. Quem sabe o Cruzeiro não pode entrar aí nessa disputa, oferecendo uma boa proposta e plano para o jogador até o final desse ano.
o Cruzeiro tem interesse em um dos destaques do estadual até aqui, que é no caso do Douglas Santos, ponta de 23 anos de idade, que atualmente está jogando pela equipe do Atlético de Minas Gerais, equipe que está em segundo lugar, inclusive, tem feito realmente uma campanha muito boa. É um jogador de 23 anos, ponta, que tem 1,68 m de altura, bem veloz e tem 8 jogos até aqui e 2 gols marcados, além de uma assistência. Eu confesso para vocês que eu ainda não tinha observado o jogador, tá? Já vi alguns lances aí, melhores momentos dele antes de gravar esse vídeo. É um jogador que já teve passagens por alguns times do futebol brasileiro, que eu quero comentar aqui com vocês. Mas assim, achei interessante o Cruzeiro demonstrar interesse justamente em alguns jogadores do campeonato estadual, até porque seria um valor muito mais barato do que se fosse pensar, por exemplo, a trazer um jogador vindo de fora, ou por exemplo, destaque de algum campeonato maior, principalmente do Campeonato Paulista, que é muito valorizado. O Cruzeiro já demonstrou interesse no Zeca, por exemplo, que eu quero falar com vocês daqui a pouco. De acordo com o site Transfer Market, o jogador é avaliado em algo próximo de R$1.400.000, mas eu acho que dificilmente, tá, a equipe do Atlético vai pedir um valor próximo a isso. Até o Edu mesmo, que foi artilheiro da Série B ano passado, o Brusque aceitou liberar ele por R$800.000, então acho que se o Cruzeiro oferecesse ali, quem sabe, um empréstimo de jogadores, ou por exemplo os R$450.000, eu acho que já seria suficiente para sair negociação. Enfim, não seria um jogador para chegar sendo titular ou algo nesse sentido, seria mais uma aposta. E assim, não sei se, por exemplo, o Cruzeiro hoje precisa de uma aposta para esse setor de pontas,